Amados líderes, saudações. Hoje vamos para a edição número 88 da nossa rubrica Minutos de Saber e vamos estudar sobre o tema liderança e seus frutos. A rubrica Minutos de Saber é um espaço privilegiado em que nós nos encontramos semanalmente para podermos nos edificar mutuamente na base do conhecimento, compreendendo que o conhecimento é relevante para a liderança, tal e qual a consciência de que somos líderes, porque ambos constituem a perna esquerda e direita que dão estabilidade, dão equilíbrio e dão também aquela sobredose de entendimento sobre qual é o papel do líder, sendo parte de uma equipe, para que nesta edificação mútua possa haver uma transformação, regeneração, transformação e uma evolução contínua, tudo na base do conhecimento e do autoconhecimento. Antes de nós entrarmos com profundidade para o tema de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição anterior, número 87, que teve como tema liderança, ou melhor, princípios de liderança ética. Neste tema, princípios de liderança ética, nós definimos como questão de partida a seguinte: quais são os fundamentos e práticas de liderança ética que permitem influenciar atividades em grupo para alcançar metas de uma maneira que seja socialmente responsável? Associada a essa questão de partida, nós definimos como hipótese positiva a seguinte: que os líderes possuem um impacto que ultrapassa a sua organização, aumentando a interligação entre a ética e a boa liderança. De seguida, nós definimos um pensamento que estimula esse estudo, que foi a seguinte: que a ética é uma questão importante nos estudos de uma liderança boa, tanto ética como moralmente, porque os valores influenciam as culturas das organizações e também as culturas das sociedades. Para o desenvolvimento deste texto do estudo, nós definimos 6 pilares. O primeiro foram 5 princípios de liderança ética e o 6º foi o paralelo a nível do texto bíblico. E os 5 princípios de liderança ética que nós trouxemos, o primeiro é que os líderes éticos respeitam os outros, os líderes éticos são justos, os líderes éticos servem os outros, os líderes éticos são honestos, os líderes éticos constroem comunidades. E o paralelo bíblico nós vimos na carta de Paulo a Filemon, em que Paulo, evocando as virtudes da constância cristã e as virtudes cristãs de Filemon, impulsionava ou pedia, deixando de lado as suas autoridades ou credenciais apostólicas, mas sim pedia que Filemon libertasse ou perdoasse, por assim dizer, o seu servo exilado chamado Onésimo, porque este já havia sido tornado um novo homem na base da evangelização do apostolado de Paulo, para que ele se tornasse então um homem útil para a boa obra. Agora sim, vamos dar atenção ao tema de estudo 2, rubrica Minutos de Saber, edição número 88, que hoje vamos estudar sobre o tema liderança e seus frutos. Vamos, como de seguida, definir aquilo que vai ser a nossa metodologia ou abordagem metodológica para podermos compreender como é que vai se desenrolar a nossa conversa. É uma conversa construtiva, é uma conversa em forma de produção de conhecimento, que vamos então definir qual é o modelo teórico. Nós iniciamos primeiro com uma questão de partida. Associada a essa questão de partida, definimos então uma intrínseca hipótese positiva, para depois podermos definir um pensamento que vai estimular o terreno que nós vamos percorrer para desenvolver a informação ou conhecimento. E neste mesmo desenvolvimento, para o tema de hoje, nós vamos percorrer por 5 tópicos. Primeiro vamos percorrer por 3 que são os pilares daquilo que consideramos que são os frutos de uma boa liderança, designadamente pathos, ethos e logos. E depois o 4º aspecto vamos falar sobre a sabedoria espiritual segundo o apóstolo Tiago. E o 5º e último aspecto vamos falar
sobre a evangelização de Cristo ao jovem rico. Então, se este for o nosso acordo, vamos de seguida então passar para o nosso estudo do dia de hoje, seguindo a estrutura da abordagem metodológica que acabamos de apresentar. A questão de partida para o dia de hoje, que o tema é liderança e seus frutos, é a seguinte: como é que as pessoas têm liderado as revoluções ao longo da história e contribuído para grandes transformações nos campos político, social e econômico? A hipótese positiva que deriva desta questão é a seguinte: compreender a base das conquistas dos líderes é primordial para que hajam contínuas evoluções ao longo dos tempos. O pensamento que nós vamos ajuntar para completar as premissas deste estudo é o seguinte: a liderança eficaz exige autoconfiança, recursos e inteligência para compreender as necessidades dos seus seguidores, usando argumentos e apresentando uma boa imagem pública. Vamos agora sim passar para o desenvolvimento do estudo de hoje, percorrendo por 5 principais tópicos. O primeiro destes é pathos. Pathos é uma expressão grega que significa valores e emoções. Estes que levam à aceitação de um sofrimento como uma forma de desenvolver uma empatia para com uma realidade que seja generalizada. E é aqui, nesta aceitação daquilo que é uma realidade generalizada, que o líder desenvolve aquilo que nós chamamos de compreender as necessidades vigentes. E a compreensão dessas necessidades vigentes parte daquilo que é um relacionamento e um convívio com aquela realidade, desenvolver esta ética empática para que dali possa se construir uma partilha de sentimentos, mais do que sentimentos de necessidade, mais do que necessidades, não somente as necessidades sentidas, mas também de que forma é que as necessidades sentidas podem criar um espaço para haver então um engajamento, uma participação coletiva para que estas necessidades presentes se tornem em desafios e esses desafios então possam ser estáveis para poderem se identificar oportunidades de desenvolvimento na base da empatia com as necessidades locais. O segundo pilar que nós vamos aqui trazer é o ethos. Ethos, que é também um termo grego que significa construir credibilidade e confiança. Esta credibilidade ela é desenvolvida na base daquilo que nós chamamos da autoconfiança. Esta confiança resulta da forma como o líder ele usa uma boa imagem pública que ele vai construindo na base daquilo que é a construção contínua, num ato contínuo da sua reputação. A sua reputação é essa que é sustentada na base da forma como ele faz um bom uso daquilo que é a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de expressão, para que esses dois possam contribuir para a formação da sua aceitação no meio social. Esta aceitação sua no meio social vai construir uma confiança mútua quando as pessoas olham e aceitam o caráter, na forma como o líder cria uma aceitação social e na forma como o líder dá 1 quilômetro a mais para além da construção da sua aceitação social, ao ele desenvolver em privado, separado, ao desenvolver fora de si aquilo que é um caráter. É este seu caráter que constrói ou que forma aquilo que é a sua realidade interior, para que aquilo que é o seu on and off stage seja igualitário. Ele passa então a estar num estado de automaticidade, para que assim as suas ideias possam fluir com naturalidade e possa haver um perfeito alinhamento entre a sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal, de forma que a sua espontaneidade possa também expressar aquilo que são os seus valores interiores. Valores esses que, sendo refutáveis,
são valores que são construídos na base de princípios que são irrefutáveis, princípios esses que são aceitos numa certa realidade. Então, a realidade ou os princípios ou aquilo que é ética passa a ser o espelho desse líder para que ele possa não só ser aceito na realidade, mas dando 1 quilômetro a mais, possa aqui trabalhar o seu caráter. A terceira dimensão é o logos. Logos que é seguir uma lógica, seguir uma razão. Uma ou outra são atributos da inteligência ou da intelectualidade desse mesmo líder. Isto é fundamental para que ele possa construir um argumento que seja compreensível, um argumento na base da linguagem, por um lado, que usa, e também na base da neurociência, pela qual também essa sua comunicação se desencadeia. A sua neurociência também vai ser resultado não só daquilo que é a sua visualização de uma realidade futurística, que lhe dá também uma percepção sobre qual é o seu estágio ideal em face de uma realidade que ainda que seja negativista, problemática, mas qual é um positivismo, qual é uma realidade ideal que se pode augurar para um futuro, e ainda que aqui haja uma disparidade entre a realidade e aquilo que é uma imagem futurística, possa aqui desenvolver aquilo que se chama de emoções positivas que sejam superiores às emoções negativas, para que aqui o trabalho ou o produto da inteligência positiva ou da psicologia positiva possa fazer efeito e a neurociência possa efetivamente dar lugar a que aquilo que é a sua argumentação lógica possa não só ser particularmente favorável, mas também ela possa criar uma aceitação na forma como as pessoas também possam se conectar com a mente, mas também com o coração. A quarta dimensão é a sabedoria espiritual. Se nós formos olhar para aquilo que é a teologia de Tiago, ele defende sobre a sabedoria, ele faz uma distinção sobre o que é sabedoria espiritual ou sabedoria de Deus e o que é uma sabedoria que é dos homens, ou uma sabedoria que é ilusória. Então ele diz que o pobre deve se gloriar na sua elevação e o rico, por sua vez, deve ou precisa da graça e do perdão para que ele seja resgatado da mentira da riqueza. O que ele quis com isso dizer? É que o fato do pobre ter conhecido a Deus pela sua realidade, que é aquela, ele então é elevado e, por assim dizer, ele deve se gloriar da sua elevação por haver conhecido a Deus, porque essa passa a ser então a fonte da sua salvação. Tendo em conta que para Tiago a justificação é um ato de santidade contínua, diferentemente da percepção de Paulo, que vê a justificação como sendo aquilo que seria o juízo escatológico de Cristo na eternidade da existência dessa mesma alma. Por outro lado também nós temos que Tiago ele remete que o rico, por sua vez, ele não pode se gloriar da sua riqueza, porque a sua riqueza, sendo algo passageiro, constitui uma mentira que o seu ego passa então a aceitar ou passa então a se apegar. Consequentemente, essas obras mortas, que é a obra na base da materialidade, pode ser uma grande ilusão, uma mentira, que tem por detrás o próprio ato do Satã, enquanto pai da mentira, para que possa criar uma ilusão, de forma que a única fonte de salvação do líder é se humilhar da sua humildade. Passo assim a repetição. Pode encontrar um melhor aprofundamento disto em Tiago capítulo 2, versículos 5 a 8. Por fim, o último ponto é sobre jovem rico. Jovem rico aproxima-se a Cristo e ele pergunta. Primeiro ele trata-o. Aproxima-se a Cristo, ajoelha-se. Depois ele trata-o por bom mestre. O que é necessário para herdar o reino de Deus? Cristo responde que bom há somente um, que está nos céus. Mas não conheceis os mandamentos? E foi arrolando alguns. Não furtais, não adulterais, não matais, honrais os pais. O jovem rico logo de pronto respondeu que sim, eu conheço e os pratico. Cristo então fita nos olhos com um olhar compassivo e diz-lhe que falta um mandamento. E de seguida argumenta dizendo: vende tudo quanto tens, quer ao Deus que aquele
jovem rico se apegava, que era a sua riqueza material, de onde o seu ego se apegava e diz: vende tudo quanto tens, ofereça aos pobres, depois carrega a sua cruz e siga-me. E jovem rico, então, sentindo-se rejeitado, quando ali que estava o amor vicário de Cristo, a misericórdia de Cristo, ele rejeita essa palavra da salvação e ele se entristece, cabisbaixo e parte. É quando Cristo comenta aos seus discípulos que, em verdade vos digo que é muito difícil um rico ser salvo. Cristo continua a sua teologia naquele momento em que ele está a ensinar, está a dialogar com os seus discípulos. Ele acrescenta dizendo assim: em verdade não existe pessoa que tenha deixado sua casa, seus irmãos, seu campo, sua riqueza, enfim, alguém que tenha incorrido num sofrimento em resultado da obediência a Deus e deixando tudo para trás, que não tenha sido, não tenha adquirido 100 vezes mais em campos ou terra, irmãos, casa, neste caso também bens materiais, portanto 100 vezes mais hoje no momento presente isso, mas também 100 vezes mais em tribulações e ainda a sua salvação no futuro. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa pontualidade, presença e disponibilidade. Deixem ficar os vossos comentários sobre esse tema. Não esqueçam de fazer like às nossas páginas e também de seguirem, para que também possam de seguida partilhar com a vossa vasta rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a florescer. Encontrem este documento, este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.